Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael, mais um conteúdo aqui no nosso canal Notícias do Fogão. Vamos falar aqui sobre tudo que envolve o Botafogo. Tem aí essa foto circulando na internet do Igor Jesus com duas bolsas de gelo, né? Uma de um lado, outra do outro ali, na área da coxa mais ou menos, né? Tivemos o Savarino também, volta e meia, puxando a ponta do pé durante o jogo Brasil e Venezuela, né? Cada um de um lado. Às vezes, acho que é por causa de uma cãibra na panturrilha, pode ser. Julgo eu que seja isso. Temos aqui um vídeo interessantíssimo sobre como é que vai ficar a divisão das cotas de televisão da Liga Forte União, da Libra, né, a partir do ano que vem. Temos um desabafo do Marlon Freitas, concedido aí ao canal, à TV da Conmebol Libertadores. Ele falando que quer o título para dedicar ao pai dele. Então, vamos ver também. Tem a torcida do Fogão, que esgotou 5 dos 6 setores possíveis para ingressos para a final da Libertadores. Então, o Botafogo já está quase esgotando seu último setor. Vai ter aí mais de 40 mil ingressos só pra gente. E eu tô começando a chegar a área lateral do campo, onde tem a possibilidade do Atlético Mineiro, quer dizer, comprar após encerrar atrás do gol. Se deixar, se der mole, vai ser ocupada também por botafoguenses. Tem o Pedrinho, que deu uma mega coletiva ontem e nela falou várias vezes sobre John Textor e coisas relacionadas ao Botafogo. Então bora ver o que ele falou. Temos aqui um monte de coisa sobre o Botafogo, mas antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos sobre cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Também tem a área de membros, ali no botãozinho onde ficava inscrever-se, tem agora Seja Membro, você clica e aparecerão 4 opções de planos para você escolher qual cabe no seu bolso e qual cabe no seu coração, para você ajudar o canal aqui a manter essa estrutura que é bem cara, mas é bem necessária para fazer um serviço de qualidade para você todos os dias. Tem planos de R$ 2,99, R$ 4,99 e por aí vai. Então, bora pro vídeo. É que o Galo do Milito já sofreu essas nuances, né? De estar muito bem quando ele chega, depois passa por um período muito ruim. Oscilações, né? Uma oscilação grande, é um time de oscilações, né? Porque já mostrou o que pode e o que não pode ser feito durante a temporada. É um time que consegue reverter essa situação e isso precisa ser feito o quanto antes. Existem alguns jogos no Brasileirão antes do confronto contra o Botafogo que são acessíveis. Inclusive Atlético contra Paranaense, Juventude, o próprio Botafogo. É um baita teste. Diga lá. Não, vai lá. Porque assim, esse confronto contra o Botafogo no Brasileirão é meio que uma antítese do que ocorreu ontem, né? É um jogo que vai ocorrer antes de uma final. É o inverso de ontem, que a gente viu um jogo pós-final. E esse jogo ele pode acabar tendo um peso muito grande pensando de forma estratégica no objetivo desses clubes. Porque se o Atlético complica a vida do Botafogo no título brasileiro, vai dizer muito de como ele vai ter que jogar contra o Palmeiras. Pode ser que, lógico, eu imagino que o campeonato esteja aberto até o fim. Vai ser na Arena MRV, certo? É o Galo mandante. E aí, mas se o Botafogo abre uma vantagem... Sem público, né? Sem público. Se o Botafogo abre uma vantagem muito grande, até o jogo contra o Palmeiras, isso pode influenciar na escalação dessa partida que vai ser dias antes da final da Libertadores. E o Atlético, a gente está falando mais de recuperar o bom futebol, pensando no que ele pode fazer na final da Libertadores, mas com aquele foco em disputar a próxima Libertadores. Ele precisa estar numa situação confortável para não depender da classificação para a Libertadores ganhando o título dessa temporada. Sim. Você depender desse duelo contra o Botafogo numa final é muito arriscado. E acho que o Atlético tem condições matemáticas completamente e técnicas de se recuperar e terminar num G7, no G8. A gente vai ver como é que vai ficar essa situação no final da temporada. Se o Botafogo vence a Libertadores, automaticamente já vamos ter um G8. G8, né? Então aí o Atlético já buscar por ali caso seja derrotado. Exato. Né? Então esse jogo com o Atlético e Botafogo não vai ser, não, os dois times vão esconder, não pensar. Pro Atlético tem um peso muito grande esse jogo. Esse jogo é quarta-feira que vem, né? Dia 20. Exatamente. Atlético Mineiro e Botafogo na Arena MRV, portões fechados, né? Sim. Por causa da punição. É o próximo jogo do Botafogo. Do Galo, não. Tem o Furacão primeiro. Tem ainda o Furacão antes. O Atlético Mineiro, que está nessa sequência, ressaca ontem, e aí jogou mal de novo, podia ter perdido, não fosse grande atuação do seu goleiro. Sábado agora, não tem jogo do Brasileirão para quase todo mundo. Pro Galo tem. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro é um jogo da 19ª rodada. Verdade. É um jogo atrasado, adiado. 19ª rodada, olha só. Para o Atlético Paranaense, praticamente uma final de Copa, né? Como a gente costuma dizer, né?
O Atlético Paranaense ali desesperado para não cair, precisa muito vencer. E o Galo, nessa sequência, Também precisa. preparação para a grande final, resultados ruins, perdeu a decisão da Copa do Brasil, precisa dar uma resposta aí, precisa mesmo que não ganhe, um desempenho Sim. traga mais confiança, não é? Mas é uma sequência aí. Se tá cansado, vai ter que... Sábado tem jogo, viu, Eugênio? Eu não sabia eu tinha esquecido que tinha esse jogo atrasado. A gente sabia que os dois tinham um jogo atrasado, mas eu não sabia que seria esse agora nesse sábado. Não sei se é bom, eu realmente estou em dúvida. É bom ou é ruim pro Galo já jogar sábado de novo? Não, o ideal é que não jogasse, né? Ficasse só treinando, você acha? Até porque vai ser mais uma pedreira. Opa. O jogo é em Curitiba. Curitiba. Vai ser uma pedreira. Os caras vão fazer aquele esquema lá do pacto, transformar o estádio Deu do Furacão. certo. Deu certo contra o Cruzeiro, deu certo. Certo. Mas contra o Vitória não deu. Contra o Vitória foi de ralo. O pacto não apareceu. Mas eles vão, claro, tentar fazer a pressão toda que puder ser feita. Espero que dentro da civilidade para ganhar o jogo, porque para o Furacão é fundamental, são 3 pontos. E não adianta empate, não, tem que vencer o jogo. Tem que vencer o jogo para o Furacão. E o Atlético Mineiro vai se ver ali, de novo, sob pressão. É mais um grande desafio. E ele tem que aproveitar esse jogo, que é um grande desafio, para se mostrar forte de novo. Porque se ele vai sempre se acostumando, não, empata aqui, perde acolá e tal. Estou pensando se não Ele vai dar... chega com moral muito baixo para a final dos Libertadores. Será que não vai dar um descanso para muita gente aí? O Atlético Mineiro? Eu acho que só quem tiver risco ali de físico e Talvez tudo mais. ele tenha poupado até o Paulinho ontem, por pensando conta nesse disso. confronto contra o Furacão, porque está sendo uma bateria bem apertada para o Galo nas últimas semanas. Mas, assim, são 4 jogos que a gente estava citando antes da final contra o Botafogo. Se esse desempenho não chegar até lá, seja nesse jogo atrasado contra o Furacão, seja no próprio jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão, a pressão só aumenta. Então eu concordo com o Abel quando ele disse que o Galo precisa demonstrar serviço agora, não só na final da Libertadores, porque senão a pressão vai se acarretando ali cada vez maior. Você vai tirar o cara que, de repente, tem uma propensão muito grande de lesão, mas de resto, não dá para você negociar com essas rodadas do Brasileiro para o Atlético. Não tem margem de negociação. Já está com 42 pontos. Não, mas pensando em vaga em Libertadores. sim. Esse Sendo time grande, vai né? jogar Pensando- Libertadores. Você tem Sem razão. contar com o o Atlético título. investimento seria uma tragédia, sinceramente. Não ganhar os títulos, o que é possível, normal, acho que não é um vexame, uma decepção. É uma decepção o Atlético não estar na próxima Libertadores. E isso para mim é uma grande decepção. Ainda mais disputando uma final de Copa do Brasil, né? Tudo bem, né? Libertadores a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Mas se o Galo vence esse jogo contra o Atlético Paranaense, ele já se coloca novamente ali numa situação... Ele passaria o Bahia, se eu não me engano, né? Não, ele passaria o Vasco. Iria para 45 pontos, passaria o Vasco, ficaria ali numa situação um pouco mais tranquila, pensando em 9º lugar, pensando aí nos próximos jogos, dá para ficar mais tranquilo. Mas um resultado ruim contra um Furacão completamente desesperado, que para o Furacão também vale muito. Se o Furacão vencer esse jogo, sai da zona do rebaixamento. Então, vale muito para os dois Atléticos. Exatamente. É isso. E só uma coisa positiva para o Atlético, dá um respiro pro torcedor também, é que tem muito confronto direto, né? Especialmente Corinthians, com Bahia, com Cruzeiro, com Vasco. Então ali alguém vai perder ponto. Total. Então isso também pode ser benéfico para o Atlético nessa briga aí por G8. Rápido intervalo no nosso Futebol 360. E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver como vai funcionar a divisão das receitas das cotas de TV no Campeonato Brasileiro de 2025 em diante. Quanto cada clube deve ganhar, como é que vai funcionar essa divisão e para qual lado vai ser mais vantajoso. O lado da Liga Forte União ou o lado da Libra, beleza? A partir de 2025 teremos grandes mudanças no futebol brasileiro em relação, primeiro, aonde passarão os jogos, se vai passar na Globo, se vai passar na Cazé TV, vai passar na Prime Video, aonde vai passar, e eu vou te esclarecer tudo agora. E quanto cada time deve receber de cota de televisão a partir do ano de 2025. A edição do próximo ano do Campeonato Brasileiro
será a primeira a cumprir as determinações da lei do mandante. Lei essa que confere liberdade aos times que negociarem de maneira individual os direitos de transmissão das 19 partidas que farão em casa na competição de pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Dito isso, 2 blocos de clubes se formaram que negociaram os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025, e eles são a Libra e a Liga Forte União. Vou te mostrar agora quais são os times que estão na Libra. A Libra é composta por times que estão na Série A de 2024, Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vitória. 2 times da Série B, entre um deles o Santos, e 2 times também da Série C, o ABC e o Sampaio Correia. A Libra foi fundada em 2022. Sobre o Brasileirão 2025, a Libra optou por vender os direitos de transmissão para o Grupo Globo, que exibirá os jogos das equipes do bloco até a edição de 2029. O contrato concede à Globo exclusividade de transmissão das partidas dessas equipes como mandantes em todas as plataformas: TV aberta, TV fechada, streaming e pay-per-view. Antes da ida do Corinthians para a Liga Forte União, o acordo entre a Libra e a Globo estipulava que a empresa pagaria 1,3 bilhão por ano ao bloco. Com a saída do timão, tal valor sofreu redução de 11%, ficando em 1,17 bilhão. Para receber esse montante, no entanto, a Libra precisará ter 9 times na Série A de 2025. Caso isso não aconteça, o aporte cairá para aproximadamente 1 bilhão anualmente. Isso sem somar a arrecadação do pay-per-view. Então isso é só o valor fixo, ainda vai ter também a arrecadação do pay-per-view para esses clubes da Libra. Na Libra, a divisão das receitas entre os clubes será feita da seguinte maneira: 40% igualitário, 30% por desempenho no campeonato, que é a posição na tabela, e 30% por audiência de cada um dos clubes. Já a Liga Forte União é composta por Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Internacional, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma, Juventude, além de 20 clubes divididos entre Série B, 15 e Série C, 5 times. A Liga Forte União foi criada através da junção de 2 grupos, a Liga Forte Futebol e o Grupo União. Diferente da Libra, mais de um veículo transmitirá os jogos dos clubes integrantes da Liga Forte União. São eles o Grupo Record, Cazé TV e Prime Video. Somando os acordos do Grupo Record e do Prime Video, pacote de 2 jogos por rodada, a Liga Forte União arrecadará entre 750 a 800 milhões anualmente. Neste bloco, a divisão dos valores arrecadados será realizada da seguinte maneira. Aí está a diferença: 45% igualitário, na Libra é 40% igualitário, 30% por desempenho no campeonato, a posição na tabela, né? E 25% por audiência. Então essa é a diferença. Na Libra você ganha menos igualitário e mais por audiência, enquanto na Liga Forte União você ganha mais igualitário todos os clubes e menos por audiência. O Grupo Record tem um contrato assinado para o Brasileirão 2025, 2026 e 2027. 38 jogos serão transmitidos por campeonato, sendo um por rodada. Além da TV aberta, as partidas terão transmissão simultânea no R7 e no Play Plus, o streaming da emissora. O acordo é de 380 milhões por ano, 10 milhões por partida. A Cazé TV. Acordo com o YouTube confirmado no início de outubro em um contrato válido por 3 anos. A Cazé TV, canal do influenciador e streaming Casemiro Miguel, exibirá um total de 38 jogos, os mesmos exibidos pela Record em TV aberta. Todas as cotas de patrocínio já foram vendidas, transmissão gratuita via YouTube. E também vai passar no Prime Video. O acordo é para exibir 38 jogos do Brasileirão 2025, uma partida por rodada. As partidas serão incluídas no catálogo dos assinantes sem custos adicionais. O contrato inclui os direitos de transmissão do mesmo número de partidas até 2029. Serão 190 jogos transmitidos pela plataforma de streaming em 5 edições de Campeonato Brasileiro. A Liga Forte União ainda tem mais 4 jogos a serem vendidos. A Liga Forte União tem um total de 6 jogos por rodadas no Campeonato Brasileiro 2025. Além dos fechados com a Record e com o YouTube e com a Prime Video, restam outras 4 partidas por rodadas em negociação. Com esses duelos remanescentes,
A expectativa do bloco é conseguir arrecadação anual superior a 1 bilhão. E quem sabe superar os números da Libra. Então eles querem superar os números da Libra, a Liga Forte União. Os 4 jogos restantes, vale destacar, podem ser vendidos junto ou em pacotes separados e para diferentes plataformas, TV aberta, TV por assinatura e streaming. E o impacto dessa mudança, rapaziada, já traz ali algo significativo. Eu vou te trazer agora um exemplo com Vasco e Flamengo. A estimativa de ganhos, caso ambos terminem em posições semelhantes na tabela, coloca o Cruz Maltina em um patamar financeiro muito próximo ao do Flamengo, que antes não existia. Hoje o Vasco arrecada cerca de 112 milhões com contratos televisivos, enquanto o Flamengo recebe aproximadamente 271 milhões pela mesma fonte de receita. Então é muito maior hoje o do Flamengo do que é o do Vasco. Este cenário amplamente influenciado pelo contrato com a TV Globo desfavorece o gigante, que não conseguiria igualar os valores recebidos pelo rival, mesmo se fosse campeão do Campeonato Brasileiro. Entretanto, com as mudanças propostas pela Liga Forte União, essa diferença pode ser anulada a partir de 2025. O modelo da Liga Forte União permite que o Vasco alcance cerca de 185 milhões em um hipotético 4º lugar, uma vantagem de mais de 70 milhões em relação à sua arrecadação atual. A entidade espera arrecadar aproximadamente 1,7 bilhões com contratos já firmados com empresas como Record, Amazon Prime e Cazé TV, que é via YouTube. Em contraste, a Libra firmou inicialmente um acordo de 1,3 bilhão com a TV Globo, mas este valor foi reduzido para 1,7 bilhões com a saída do Corinthians da Liga. Caso a Libra continue perdendo clubes, o valor poderá diminuir para 1 bilhão. Então, caso Vasco e Flamengo terminem ali, hipoteticamente, na mesma colocação do campeonato, claro que isso não pode acontecer, mas se os dois terminassem cada um em quartos, vocês entenderam, ganhariam ali algo muito semelhante, ganhariam praticamente o mesmo valor, o que atualmente, cara, nem se o Vasco hoje fosse campeão brasileiro conseguiria ganhar igual o Flamengo ganha da Globo. Então tá para mudar bastante coisa aí no futebol brasileiro. Espero que vocês tenham entendido. Esse mesmo parâmetro que eu fiz com o Vasco serve também para os outros times da Liga Forte União. Pessoal, vou abrir aqui um parênteses, né? Antes que algum idiota venha aqui falar nos comentários do meu vídeo que, ai, Rafael, não tem conteúdo, tá falando de Vasco e Flamengo. Não, ô burro. Não, burro. Se você não entendeu, ele no caso usou o exemplo de Vasco e Flamengo. Mas isso se aplica, como ele mesmo falou, para outros times da Liga Forte União e da Libra, né? No caso, o Flamengo, atualmente, no atual modelo, ganha muito mais que todos os outros, mesmo que fique em posições inferiores no Brasileirão e o outro time fique como um campeão brasileiro. Ele vai ganhar muito menos que o Flamengo. Atualmente é assim. No próximo modelo, com a Libra e a Forte União, a partir do ano que vem, você terá, por exemplo, o Vasco, mas pode ser o Botafogo. Lógico que o Botafogo é um pouquinho a menos que o Vasco na Liga Forte União, mas é um pouquinho a menos, entendeu? Então se o Botafogo for campeão brasileiro, como será esse ano, mas digamos que seja ano que vem de novo, e o Flamengo terminar ali como está em quarto ou em quinto, o Botafogo tem a chance de ganhar quase o mesmo valor que o Flamengo. Isso era impensado anos atrás. Então, eu estou postando esse vídeo aqui para você entender como o botafoguense que raciocina que isso aqui afeta também o Botafogo. A explicação dele é praticamente a mesma coisa, tirando o Vasco e botando o Botafogo no lugar, entendeu? Cara, eu sempre falo que, né, não era para mim estar aqui. Eu nasci em Magé, em Piabetá, aqui no Rio Meio. Depois, meus pais se separaram, eu morei um tempo com meu pai lá em Magé, em Piabetá. E depois, 9 para 10 anos, fui morar com minha mãe em São Gonçalo. Foi aonde tudo começou, eu comecei a jogar. Eu jogava lá também em Piabetá, mas não tinha tantas oportunidades. Depois que eu fui para São Gonçalo, mudou um pouco. Comecei a treinar em várias escolinhas. E eu comecei a jogar mesmo, né, com 17 anos. A federar mesmo, a jogar um campeonato, que foi o Paranaense Sub-17 na época. E, cara, pra mim a maior dificuldade que eu tive, só pra resumir um pouco, que é uma história muito longa, foi em 2017, cara, com a perda do meu pai, né? Acho que foi o momento mais difícil pra mim. Foi aonde um ponto de interrogação veio na minha cabeça, se eu iria continuar, se eu iria conseguir, porque esse era o sonho do meu pai, né? Meu pai tentou, infelizmente com as dificuldades que tinha lá atrás, época de roça, essas coisas, acabou não conseguindo,
né? Na época, os meus avós não deixaram de sair de casa. E eu, como sou o filho homem, né? Eu tenho 3 irmãs. Então, meu pai sempre apostou em mim, sempre acreditou, queria que eu fosse jogador. E eu consegui, né? Eu realizei o sonho do meu pai, dele me ver jogando. Meu pai me viu jogando no Maracanã, dos maiores palcos do futebol, né? Mas em 2017, a pior notícia que eu recebi na minha vida foi a perda do meu pai, né? E eu perdi meu pai numa concentração. Então, essa junção, essa coisa do futebol, ela mexe muito comigo. Que eu perdi meu pai, eu estava concentrado. E eu não queria ir, porque eu já sabia que meu pai estava no hospital, morreu de câncer, e eu não queria ir. Só que ele falou para mim que era para mim poder ir, que era o sonho dele e era o meu sonho. Mas ali eu já sabia que meu pai também não ia aguentar muito. E ele queria que eu estivesse no lugar onde ele sempre sonhou estar. E assim, foi um momento marcante para mim. Meu pai, o cara que sempre deu o melhor, nunca deixou faltar nada. E ver meu pai naquelas condições ali, era muito difícil para mim. E foi Deus mesmo que não... Eu estava em Chapecó e por 2 vezes o voo foi cancelado, eu não consegui enterrar meu pai. Que ele queria que eu ficasse ali, jogar bola. Era o meu sonho, era o sonho dele. E eu não consegui ir no enterro do meu pai. Por 2 vezes. Vocês acham que é coincidência, mas não. Talvez se Deus tivesse permitido eu ver meu pai ali, naquele momento de dor, de sofrimento, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Isso é certo. Então a imagem que eu tenho do meu pai é uma imagem alegre, de um cara que apostou muito pra mim estar aqui. Então, esse sonho não é só meu, esse sonho é dele também. E para minha família, minha mãe também, para os meus filhos. É muita gente por trás disso, cara. Muita gente que meu pai deixou. Mas ele sabia que eu ia aguentar, né? Então, a minha história é essa, um pouco, né? E eu vou continuar, vou dar sempre o meu melhor, sempre tentar ajudar o próximo. Vou errar, vou acertar, isso faz parte. Mas desistir, o Marlon nunca vai desistir, nunca. No momento que eu achei que eu ia desistir, eu nunca desisti. Então até carrego o nome dele aqui, que fala que ele sempre vai estar comigo, que nós vamos nos encontrar na eternidade. E eu sei que a gente vai se encontrar lá. Mas a minha missão ainda não acabou aqui, né? Eu sou movido por um propósito, né? Então, isso também tudo é pro meu pai, sabe? Eu já sou um campeão. Eu já sou um campeão. Então, desculpa a emoção, mas quando eu falo do meu pai é muito mais forte do que eu. E a minha história, um pouco da minha história é essa. De um cara que nunca desistiu, um cara que sempre vai dar o seu melhor. E é isso. Pra quê? Pra gente acelerar isso. Se a gente acelerar isso, a gente vai embora, a gente vai acontecer. Agora, é muito cruel você pegar esse gancho final, onde tem um investidor muito forte do outro lado, do Botafogo, e foi muito assertivo nas contratações e deu tudo muito certo, podendo bater 2 títulos importantes, aí pega o rival podendo ganhou o título, aí pega o outro que vai disputar o Mundial. Pô, é muito cruel você fazer essa comparação e falar assim, a gente não ganha nada. Pô, cara, não tô reclamando e não vou reclamar. Eu vim aqui para fazer isso. Eu vou fazer. E eu tenho feito outros jogos
eu tenho feito jogos de outros clubes e há um tempo atrás você... Tá estressado? Você tinha mostrado... Era pra era eu. Calma, muito tempo sem falar, pô. Eles estavam com saudade de mim. Estavam com saudade ou não estavam? Tava, tá todo mundo rindo, pô. Você tinha demonstrado lá mais para trás um certo incômodo com algumas entrevistas que o John Texton havia dado, falando especificamente sobre o... Ele tem que definir se a gente é amigo ou inimigo. Então, hora ele me bate, eu vou chegar aí. Outra hora ele me elogia. A última ele tinha me batido, aí do nada ele me elogiou. Então, é aí que eu ia chegar. Eu tava nessa... Ele deve ser bipolar. Eu tava nessa entrevista. Eu tava nesse jogo do Botafogo que ele disse que o Vasco é um clube amigo, que fez elogios a você. Algum interesse ele tem. Então, e de fato, assim, o que a gente sabe é que, por exemplo, uma hora ou outra o São Januário vai fechar. Eu acho que está nos planos do Vasco utilizar, pelo menos algumas vezes, o Nilton Santos. Existiu uma segunda possibilidade também do estádio da Portuguesa, mas, pelo que eu sei, a obra ali também não está andando muito. Se existe uma conversa agora com ele sobre como é que está essa conversa sobre utilização do Nilton Santos existe... e se um dos interessados no Ryan chegou a proposta de fato do... Existe a possibilidade, sim, real, da gente jogar no Engenhão. Tirando, toda vez que ele der uma pancada, ele vai tomar uma pancada. Tirando esse critério, eu acho ele um personagem incrível, tá? E tirando a questão que eu não sei o que acontece lá dentro em termos financeiros e não me interessa, tá? Mas o personagem, eu acho ele um personagem incrível. Eu acho que ele chegou para investir no Botafogo e entendeu que não é só o dinheiro. Apesar de ter colocado muito. Não é só o dinheiro. Ele está lá, ele convive, ele entendeu o que é o Botafogo, ele sentiu qual é a necessidade do torcedor. Então, assim, cara, ele foi o que o Botafogo precisava, né? Então, assim, a boa relação é sempre importante. A gente vai ter necessidade de jogar fora de São Januário quando tiver a obra. E o Engenhão é uma grande oportunidade para a gente. E até a questão do Engenhão é um questionamento meu mesmo, comigo mesmo, sobre a questão do gramado aqui de São Januário. Porque o gramado do Engenhão é um gramado de grama sintética de muita qualidade, diferente de outros que é muito ralinho e a bola fica quicando o tempo inteiro. Lá tem um apelido até de tapetinho, porque eu acho que a grama é um pouquinho mais alta e ela rola mesmo como se fosse num belo tapete. E é uma possibilidade que a gente está vendo também rodando já, o Thiago está rodando alguns estádios para ver os gramados também. Então, assim, é uma boa parceria que pode acontecer. Então, assim, a intenção é que a gente jogue no Engenhão e eu espero que exista uma boa relação e que, quando tiver essa conversa, ele esteja num dia feliz. Torcida do Botafogo esgota 5 de 6 setores disponíveis para a Libertadores contra o Atlético Mineiro. A torcida do Botafogo segue dando show. Segundo reportagens do O Globo e Extra, os botafoguenses já esgotaram 5 dos 6 setores disponíveis no Mansa Monumental para a final da Libertadores contra o Atlético Mineiro, que será disputada dia 30 de novembro. Ainda faltam aí 15 dias para a final. O único setor que ainda aparece como disponível para a torcida do Botafogo é o da categoria 2. Do outro lado, há 5 setores ainda à venda para torcedores do Atlético Mineiro. A última estimativa é que tinham 40 mil botafoguenses já garantidos na final, contra só 10 mil atleticanos. Cara, 80% dos ingressos vendidos são para o Botafogo e só 20% para o Galo. Eu tô achando que vão começar a atacar esses setores lá na lateral do campo aí, que seriam para o Galo, né, da Conmebol. E teremos aí o que? Acho que são 80 mil lugares. Teremos aí 65 mil lugares no Botafogo, ocupados por botafoguenses, e no máximo uns 15 mil com o Galo. Vai ser um jogo do Botafogo no Maracanã contra o Galo, quase isso, né? Mandante, o Botafogo no Maracanã contra o Galo, visitante. O Botafogo esgotou o seu setor atrás do gol, que tem 22 mil lugares, com apenas
sócios na última sexta-feira. A estimativa do canal TYC Sport é que 40 mil botafoguenses de 40 mil botafoguenses com ingressos e só 10 mil atleticanos, como eu já falei aqui. O Globo não conseguiu confirmar esta informação com a Conmebol. A venda continua no site www.https://tickets.conmebol.com.content. Então lá você consegue comprar o seu ingresso, caso ainda tenha, na hora que eu tô falando aqui com vocês, né? Bom, pessoal, rodou na internet essa imagem aí sobre o Igor Jesus. Você vê que ele tá ali com uma bolsa de gelo enrolada em acho que é o joelho esquerdo, né? Mais para a área da coxa esquerda. E também tem um funcionário da CBF ali, um massagista, um preparador ali, com uma outra bolsa de gelo apoiada na outra coxa dele, né? É o que me parece ali. Mas até o momento não tem nenhuma informação sobre uma contusão, nada do tipo. Acho que é mais uma ação preventiva, né? Um desgaste muscular ali pelo jogo que foi, mas nada de sério, né? Você vê que o Jesus é uma cara tranquila. Se você puder ver aqui, se eu puxar um pouquinho mais de zoom, ó, vocês verem um pouquinho aqui, ele não tá com uma cara de dor, nada do tipo, tá tranquilo, tá mais uma ação normal ali de recuperação muscular, de prevenção, né? O centroavante, a gente sabe que o centroavante tem muito embate com o zagueiro, tem muito choque, então eu acho que é só isso, nada mais do que isso. E o Savarino, ele deu assistência pro gol da Venezuela, acho que era mais por causa de câimbras, porque querendo ou não o Botafogo vem uma batida muito forte de jogos, e o Savarino também, como é titular da seleção venezuelana, ele quase não descansa. Quando vem da FIFA, outros descansam, ele continua na pegada incansável de jogos. Então acho que é meramente preventivo, até pensando na sequência do Brasileirão, eles estão ali fazendo um trabalho de regeneração, tomando cuidado com a questão física, para não tomar nenhum tipo de, né, ter nenhum tipo de azar com a relação de contusões, jogos, sequência de partidas e tal. Então, sem susto, rapaziada, não tá machucado, não aconteceu nada com o Igor Jesus, é só uma questão de precaução, recuperação muscular. E no caso, o Luiz Henrique entrou no finalzinho do jogo, jogou poucos minutos, e o Almada, pela seleção argentina, nem jogou. O que é um bom sinal, que se o Luiz Henrique e o Almada fizerem a mesma minutagem, ou próxima, vai que o Almada entre um pouquinho só no jogo da Argentina, na próxima terça-feira, eu acho. Acho que é isso, né? Dia 19, que seja. Não lembro que dia da semana é dia 19. O Botafogo terá como escalar o Luiz Henrique e o Almada, pelo menos, para esse jogo aí contra o Atlético Mineiro, mas Savarino, Igor Jesus e o Bastos dificilmente. Então é isso, pessoal, fico por aqui, espero que tenham curtido o conteúdo. Nessa época de data FIFA, tá ficando bem complicado achar conteúdo para vocês, mas eu faço o possível, eu faço o que dá aqui, me esforço bastante e trago o que tiver para fazer aí de apanhado, de resumo para vocês sobre tudo que rola sobre o Botafogo na internet, na televisão e etc. Então, esse é o vídeo da manhã. Espero que tenham uma boa sexta-feira, um bom feriadão. Fico por aqui. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Fogão. Também temos a área de membros. Clique ali onde tinha um botãozinho de inscrever-se. Agora tem o Seja Membro, se você já é inscrito, logicamente. E você vai ver 4 opções de planos para você escolher qual cabe no seu bolso e no seu coração para ajudar o canal aqui a manter essa estrutura que é bem cara, mas é bem necessária para fazer um conteúdo de qualidade para você todos os dias. Então tem planos de R$ 2,99, R$ 4,99 e por aí vai. Então ajude o canal a fazer um bom serviço todos os dias para você. Então um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!